Você quer aprender a fazer um porta-máscara super fácil e bem rapidinho? Fica comigo e assiste esse vídeo até o final. Oi, meu nome é Patrícia, do Patrícia Leal Ateliê, e hoje a gente vai aprender a fazer um porta-máscara super fácil, bem rapidinho e ainda por cima com 2 compartimentos, tanto para máscara limpa quanto para máscara suja. Eu escolhi uma peça com essas características porque, como é o nosso primeiro vídeo de costura aqui no canal, é uma forma de vocês começarem a se familiarizar com a minha forma de costurar, de trabalhar e com algumas técnicas que eu uso no meu dia a dia da costura. Primeira coisa que eu vou falar é, a minha máquina é uma máquina industrial, mas a peça que a gente vai fazer, mesmo ela sendo no plástico, ela pode ser feita tranquilamente na máquina doméstica, tomando alguns cuidados com as coisas, os itens que a gente for usar. Na máquina industrial, eu uso a linha de poliamida número 60, que é essa aqui, olha. Essa aqui, que vem no conezinho amarelo. Eu uso ela tanto em cima quanto na parte de baixo, na carretilha. Acontece que isso não pode ser feito na máquina doméstica, porque como é uma linha que não arrebenta na mão, ela pode enrolar na sua carretilha e você corre o risco de quebrar a sua máquina. Então, se você for costurar essa peça na máquina doméstica, lembre-se de colocar ou uma linha de poliéster comum ou uma linha de bordado na sua carretilha. Em cima você pode sim usar a linha de poliamida sem problema algum. Tanto nessa peça que a gente vai fazer no plástico, quanto no silicone ou num sintético, a máquina doméstica ela costura muito bem esses materiais, tomando esses cuidados. Se você achar que é necessário, você pode também passar um óleozinho para ajudar a deslizar. Você pode colocar o pezinho calcador de teflon, que é o que eu uso no meu dia a dia normal. Mas se você estiver usando o pezinho de metal, é só colocar uma fita crepe, tanto na parte de baixo da máquina, quanto até embaixo do pezinho, que ajuda a não grudar. Eu vou mostrar para vocês agora os materiais que a gente vai usar para fazer essa peça. Eu escolhi fazer com plástico translúcido mesmo, então são 2 pedaços de plástico num tamanho de 14 de altura por 16 de largura e um pedaço de 16 de largura por 18 de altura. Eu vou continuar com a minha marcação de identificar a peça com as cores de zíper diferente. Ele tem um pouquinho mais de 16 para poder ficar mais fácil de passar o cursor. Vou usar 2 cursores. O meu zíper é tamanho 5, então o cursor meu também é tamanho 5. E vou usar o viés comum, que é aquele viés que a gente dobra, né? Esse eu não vou usar com a costura sendo feita por aqui, não. Vai ser só uma costura de encaixe para ficar mais fácil de fazer e o acabamento vai ficar bem perfeitinho, vocês vão ver. Então, é isso. Eu vou abaixar a máquina para a gente já poder começar a costurar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser passar o viés na parte das 2 peças, dos 2 bolsos, que tem 16, que é a nossa largura. A altura, como eu disse, é 14. Então, eu vou colocar o viés tanto aqui quanto no outro bolso. E eu vou simplesmente fazer a dobrinha dele aqui, encaixar no plástico. Se você quiser colocar um grampinho para fixar, pode também, mas fica a gosto de quem estiver costurando. E eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, ok? Eu vou usar uma linha de cor diferente para poder ficar fácil de mostrar para vocês depois da peça pronta. Então, vamos costurar. Eu sempre começo com um retrocesso no início e no final da costura, para que a gente não corra o risco da peça desfiar depois de pronta. O meu ponto é um ponto número 4. É o ponto que eu uso normalmente para fazer quase tudo na máquina. Eu raramente troco o ponto de
de costura. Olha só, a costura. A costura bem na beiradinha, aqui. E eu vou fazer isso com o outro lado também. Pronto, pessoal, eu fiz os dois bolsos, olha só. A costura ficou bem na beiradinha aqui, tanto de um quanto do outro. E agora eu vou fazer a costura do zíper. Como que eu vou posicionar o zíper para ele não aparecer aqui atrás, né? Porque se eu encostar a beiradinha dele aqui na cremaleira, não tem problema de não passar o cursor, porque a costura vai ficar aqui no meinho. Então, na hora de passar o cursor, ele vai ficar com o espaço. Mas, se eu fizer isso, o zíper vai aparecer atrás. Então, eu vou posicionar para costurar bem na margem da dobra do viés, porque aí ele vai ficar com o acabamento perfeito atrás. Eu vou fazer isso também nos dois bolsos. Olha só, pessoal, a peça ficou com a costura bem certinha aqui, na beiradinha do viés, sem encostar na cremaleira. E aqui atrás, o zíper ficou posicionado bem no lugar onde tá o viés. Eu fiz isso nas duas peças, tanto no lado vermelho quanto no lado verde. Agora, a gente vai passar o viés na parte de cima do zíper. Vou fazer a mesma coisa, vou só abraçar o viés na beirada do zíper e passar uma costurinha aqui no cantinho, bem junto e próximo ao fim do viés. Só encaixar aqui e passar uma costura aqui, lembrando sempre do retrocesso no princípio e no final. Feito isso, eu tô com os dois bolsinhos prontos, eu vou colocar o cursor. O cursor sempre entra do mesmo lado, né? Vocês estão vendo espelhado por causa do tipo da filmagem, mas é sempre da direita para a esquerda. E se você achar que tem alguma dificuldade para fazer isso, você ponha de cima para baixo, tá? Com o lado certo do seu trabalho para baixo. Então, eu vou colocar aqui os dois cursores e já vou posicionar eles no meio da peça para ficar fácil e não atrapalhar na hora da costura. Então, eu tenho aqui os dois cursores colocados. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer a união das peças. Eu tenho aqui a peça que tem 16 por 18, o plástico com 16 por 18. Eu vou colocar a beiradinha do meu bolso aqui, junto, bem alinhadinho aqui com a peça maior. Eu vou prender com clips, para não correr o risco de soltar na hora que a gente estiver costurando e desalinhar, fazendo assim com que a costura fique torta, né? Então, eu vou prender aqui, é mais por uma questão de segurança mesmo. Eu sou da linha que trabalha com... como é que eu posso dizer? Eu prefiro me certificar de que a costura tá bem certinha, conferir as medidas antes, para sempre ter uma peça com um acabamento perfeito.
Então, feito isso, eu prendi aqui e eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui do meu viés, prendendo o bolso a parte da peça principal. Olha só, pessoal, como é que ficou linda essa costura aqui. Eu prendi na parte principal do corpo e tá super certinho. Agora, eu já posso tirar aqui o meu clips. Feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o outro lado do bolso, mas ele fica de cabeça para baixo. Então, ele tá desse lado. Então, o bolso vermelho vai ficar ao contrário do lado de trás. Vai ficar assim, né? Então, eu vou virar e vou alinhar aqui, ó, na beiradinha, como eu fiz anteriormente, com clips, para a peça não deslizar. Ela ficar bem alinhadinha e a gente ter uma costura reta. Só que na hora de fazer a costura para prender o viés no corpo, eu não vou costurar com o bolso verde. Então, eu estou abrindo o bolso verde aqui e vou costurar só o bolso vermelho no corpo principal da peça, que é o corpo mais alto, né? Com 18 centímetros de altura. E vou passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, como a gente fez do outro lado. Posso soltar os meus grampinhos e vir conferir as minhas costuras para ver se tá tudo certinho. Então, ó, a gente vai ficar com uma peça assim, com os dois zíperes virados ao contrário, com as costuras certinhas pro lado de fora. Como eu falei antes, eu sou adepta à costura de segurança. É opcional, se você quiser fazer, para já colocar a peça no lugar. E aí, quando você for passar o viés, você não ter a preocupação da peça sair, a costura ficar torta. Se você achar que não é necessário, não precisa fazer. Mas, como eu disse, eu sou adepta à costura de segurança. Eu acho que é muito mais fácil pra gente ter a garantia de um bom trabalho. E até se a gente precisar refilar alguma coisa, ter certeza que tá fazendo esse refilamento direitinho. Então, eu fiz essa costurinha de segurança e agora eu posso refilar o excesso de zíper e viés para eles ficarem bem certinhos aqui e na hora de passar o viés de acabamento, ele não ficar com nenhuma gordurinha assim pra fora. Então, tá aqui a nossa peça. Da mesma forma que eu queimo a linha, eu vou queimar a beiradinha do zíper para não desfiar. Eu uso o lado azul da chama, tá? Essa partezinha aqui. Porque aí você não queima o seu... não escurece o seu material, tá? Isso é um pulo do gato. Agora, a gente vai fazer a costura final, que é a colocação do viés no entorno da peça toda. Para facilitar, a gente vai dobrar o viés todo, ok? Para fazer um acabamento bonitinho, eu vou começar aqui por onde já tem um viés, então ele vai ficar com um encontro na parte em que já tem a peça, não fica um acabamento perdido no meio do caminho, né? Então, a gente vai fazer uma costura, eu simplesmente abracei a peça aqui, ó. E a gente vai fazer uma costura bem na beiradinha. E quando chegar lá na pontinha, para fazer o cantinho
o canto mitrado ou o canto perfeito, como você quiser chamar, a gente vai parar e eu mostro novamente como faz. Mais um truque que a gente vai aprendendo ao longo do trabalho, né? Tem tanta técnica para fazer o trabalho ficar com um acabamento perfeito que não tem o porquê da gente não usar desses truques. Então, olha, eu não costurei até o final. Eu paro um pouco antes do final. E aí eu vou virar aqui para mostrar para vocês o final da peça. O final da peça tá aqui, olha. Então, eu vou abraçar a quina na dobra do meio do viés e vou empurrar para o outro lado. Então, o que vai acontecer? O viés vai fazer como se fosse uma setinha na ponta. Eu vou mostrar aqui num pedacinho que eu recortei para poder ficar fácil de vocês visualizarem mais de perto. Então, eu tô vindo com a minha costura toda até aqui. Quando chegar aqui e eu tiver que fazer a quina para virar, eu vou parar a minha agulha um pouco antes, eu vou pegar o viés, ele tá assim na máquina, né? Ele tá assim na máquina. Eu vou pegar o viés, eu vou abraçar o plástico, levando, apoiando ele aqui no meio, e aí você percebe que ele vai fazer uma setinha aqui na ponta, tá vendo? Ele fez uma setinha, então eu vou abraçar para cima e abraçar para baixo. Olha só, ele tá aqui, eu vou fazer a dobrinha no meio. E eu vou fazer a quininha, tá vendo? Essa parte aqui vai ser feita da mesma forma embaixo. E aí, ele no lugar, eu continuo com a costura até a beiradinha e já sigo e eu vou fazer isso nos 4 cantos. Eu vou mostrar como é que fica embaixo para vocês. Olha, é só acertar. Eu normalmente faço essa dobrinha assim, ó. Vendo? Ele vai ficar com a costura certinha nos 4 cantos. Eu vou fazer a costura na peça e volto para mostrar para vocês usando esse truque. E aí, eu vou virar a linha pro outro lado, puxar ela aqui, para poder queimar também. E eu já mostro para vocês. Então, tá pronta a nossa peça. Vou mostrar para vocês como é que fica o cantinho, olha. Tá vendo? Ele fica super certinho, tanto de um lado quanto do outro lado. Olha, os 4 cantinhos ficaram perfeitos com essa técnica. É muito fácil, gente. Vou mostrar de novo para vocês. Deixa eu cortar aqui uma beiradinha do viés para poder mostrar. O ideal é que ele esteja já dobrado para poder ficar mais fácil de abraçar a peça que você estiver fazendo. Então, você vai vir com ele e antes de chegar lá embaixo, no limite, você vai parar com a sua agulha para baixo, você vai virar o seu viés como se ele estivesse abraçando a pontinha do material
e aí ele vai fazer uma setinha. Vocês conseguem ver a setinha aqui, olha? Tá vendo? Aí você faz a dobra da quina, ó. Assim. Faz a dobra da quina, ó. Olha só. A sua agulha tá aqui no meio. Então, você vai fazer isso com o seu pezinho levantado, você vai fazer a dobra ao contrário. Aí, você vai voltar pra cima com a ponta de cima e vai voltar para baixo com a ponta de baixo. Posicionando a pontinha bem na beiradinha aqui, olha. Aí, você vai continuar a costura, parando aqui, virando a sua peça e continuando a sua costura. Você vai fazer isso nos 4 cantos, tomando cuidado para a sua agulha estar num ponto que ele costure tanto a parte de cima do viés quanto a parte de baixo. Por isso que a dobrinha tem que estar sempre no meio. E aí, no final, você vai ter uma peça assim, com esse acabamento na quina perfeitinho. Essa foi a peça de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os materiais que eu usei aqui são da Companhia dos Plásticos, que é a minha nova parceira. É uma empresa onde eu compro os materiais aqui em BH já há muito tempo. Para você ter um desconto, é só usar o cupom. Você garante 5% de desconto no final da sua compra, tanto online, pelo site, quanto presencial ou pelo telefone. É só entrar lá no @Companhia dos Plásticos no Instagram, que você tem acesso aos contatos e aos telefones. Gostou? Segue o canal, ativa o sininho, compartilha com as pessoas. A ideia de vir aqui é mostrar algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo e que eu continuo aprendendo no meu trabalho, e que eu tenho uma força para querer sempre ficar em busca ao acabamento perfeito, e isso só é feito com muito treino, com muita dedicação, e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu tenho aprendido, do que eu gosto de fazer. Espero que vocês gostem. Então, até o próximo vídeo.